ali na igreja que preguei ontem da Remidos em Cristo, no bairro da Maracanaú, na cidade de Maracanaú, eu disse que ninguém vai ficar sem juízo. Há um mundo paralelo a esse mundo, tão real quanto o mundo que nós estamos vivendo aqui. Tanto que você pode observar uma pessoa quando cai manifesta, você observa que nenhum outro nome pode tirar aquele espírito que está no corpo daquela pessoa, a não ser quando fazemos menção do nome de Jesus. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 4, verso 12, em que nenhum outro nome há salvação, e não há outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Cristo Jesus. Então, é o único nome que, segundo diz a Bíblia, está acima de todo nome. Quando você ler o capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, o que Paulo disse? Que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, esvaziando-se de si, assumindo a forma humana e vivendo na condição de servo, pelo que também, Deus lhe exaltou e lhe deu um nome sobremaneira que está acima de todos os outros nomes, para que todos os joelhos que estão no céu, na terra e embaixo da terra se dobrem, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu abro um parênteses aqui para você entender a última parte. E toda língua se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Aqui eu quero abrir um parênteses. Olha para cá. Você tem duas oportunidades na vida. Uma você terá em vida e outra você terá na eternidade. Acompanhe isso aqui. A primeira oportunidade é de forma natural, espontânea, pela fé, ao arrependimento, você pode se dobrar e confessar Jesus como Senhor. Capítulo 10 de Romanos, versículo 10 diz assim: visto que com o coração cremos para a justiça, mas com a boca fazemos confissão para a salvação. Então, de forma natural, sem você ser forçado, sem você ser obrigado, você pela fé e pelo arrependimento, você pode vir até a Deus, se render a Ele e dizer: me perdoa, eu quero me entregar a Ti. E você passa a ser naquele momento um filho de Deus. Está no capítulo 1, versículo de número 12 do livro de João. Jesus disse assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Mas todos aqueles que me recebem, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Olha que coisa extraordinária. Eu vim para os meus. Quem é esse? Os judeus. Jesus disse: eu vim para os judeus, mas eles não me receberam. Mas todos aqueles que não fazem parte da linhagem judaica, aqueles que me recebem, foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Então, eu ganho esse direito de ser chamado filho de Deus. Quando eu me entreguei para Jesus, eu ganhei esse direito de passar de criatura, porque enquanto você não se entrega para Jesus, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia, você só ganha o direito de ser chamado filho de Deus quando você se entrega para Jesus. Alguém abre a boca numa expressão popular, diz assim: eu também sou filho de Deus, eu também mereço porque sou filho de Deus. Não, você só ganha esse direito, segundo a Bíblia, quando você se entrega para Jesus. Você passa a ser filho de Deus. Enquanto você não se entrega, você é apenas criatura, você é a imagem, você é a semelhança de Deus, mas você faz parte da criação. Quando você aceita o sacrifício que Cristo fez no Calvário,
provisório, aí você então passa a ser filho de Deus. Então, de forma espontânea, você pode dobrar o seu joelho, você pode confessar a Jesus e tornar-se filho de Deus. Mas se você não quiser fazer isso, por exemplo, você pega um ateu como Hitler. Hitler morreu como ateu, Mussolini morreu como ateu. Esses homens não acreditaram que Jesus existe. Por quê? Enquanto eles estavam aqui na terra, eles tinham o direito de acreditar que Cristo não existia. Mas logo você vai entender, conforme está em Lucas no capítulo 16, quando o rico que tinha aquele mendigo na sua porta ficava lá pedindo esmola, ficava pedindo restos de comida, observe que o rico deu. Quando chegou no dia que todos os homens vão enfrentar, ou pelo menos a maioria vai enfrentar a morte, quando chegar o dia de morrer, observe que chegou o dia do rico e do pobre. A Bíblia diz assim: e morreu o rico e foi sepultado, morreu também o pobre e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Observe que o corpo do rico é enterrado na terra, observe que o corpo do pobre também é enterrado. Mas quando chega no mundo espiritual, observe que o rico tem noção primeiro de onde está. O rico reconhece aonde está, embora seu corpo está sepultado na terra, mas as faculdades intelectuais que estão no corpo, elas também estão na alma. Observe que a alma está no inferno, e ele diz assim: Pai Abraão. O sentido dele está tão aguçado no mundo espiritual que ele abre a boca e diz assim: Pai Abraão, peça a Lázaro. Observe que ele está no inferno, mas ele consegue detectar que aquele que está no seio de Abraão, que é o paraíso, é o Lázaro que estava na porta dele. Só que a alma dele está numa condição melhor do que a dele, porque ele está no Hades, o lugar de sofrimento provisório. E agora, trovão, como ele pode ver no mundo espiritual Lázaro? Olha para cá, simplesmente porque antes de Jesus ressuscitar, Jesus veio à terra, ele nasceu. Então, quando ele cresceu e começou a pregar na Galileia, e começou a anunciar publicamente quem ele era, até aquele momento, o paraíso era embaixo da terra, o paraíso permanecia embaixo da terra. Por isso que você vai ver que ele consegue ver Lázaro no seio de Abraão. Por que, trovão? Porque aqui estava o seio de Abraão, aqui estava o seio de Abraão, no meio estava o abismo, e logo embaixo estava o Hades, lugar de sofrimento provisório. Por isso que você vai ver que o Hades ficava um pouco mais, o paraíso ficava um pouco mais acima, porque se você pegar Lucas capítulo 16, a Bíblia diz assim, ó: e erguendo ele os olhos, só ergue os olhos para algo que está em cima. Se eu quiser ver aquela grade ali, eu não consigo ver ela aqui, embora ela está na minha direção, mas eu só consigo olhar para aquela grade se eu erguer os olhos. Para me ver aquela grade, eu preciso erguer os olhos. O rico, justamente, ele vai erguer os olhos porque o paraíso é um pouco mais em cima. Mas quando Jesus ressuscita no terceiro dia, você vai ver que a Bíblia vai dizer que ele tira o cativo do cativeiro, ou seja, ele tira o paraíso debaixo da terra, leva para o céu e coloca em Apocalipse capítulo 6, verso 9. Hoje o paraíso está embaixo do trono de Deus. Agora, olha para cá, observe que ele sabe aonde está, e o estado dele é tão crítico que ele diz assim: peça a Lázaro, Abraão, que molhe a ponta do dedo, porque eu estou atormentado nesta chama. Sabe o que é que me chama a atenção? Ele está sofrendo, mas ele sofre de forma consciente. Não pense alguém que, se morrer, vai sofrer no inferno de forma consciência. Por exemplo, a pessoa vai morrer e ela não vai saber aonde está. Não. Morreu, você vai saber aonde você está. Se você está no céu
ou se você vai estar no inferno, você saberá aonde está. Então olha para cá, aquele camarada soube aonde ele estava, a mente dele agora estava aguçada. Agora olha para cá, se a pessoa sabe que está no inferno, ela reconheceu Lázaro. O que Lázaro tinha ali dele? O espírito e a sua alma. Ele reconhece que o espírito de Lázaro tinha a performance do seu corpo. É ele, é o cidadão que estava na minha porta pedindo a minha comida, e eu, ao invés de ser um convertido como ele, eu continuei na minha ignorância, na minha pedância, e agora estou aqui porque aquele homem tinha, olha para cá, a única coisa que aquele rico tinha era dinheiro, e aquele homem era pobre, porque tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele possui é dinheiro. Observe que o rico não tinha, o pobre não tinha dinheiro, mas ele era rico, porque a maior riqueza não é aquela que eu carrego na conta, é aquela que eu levo na alma. Essa é a maior riqueza que você pode ter. A maior riqueza está pelo lado de dentro. Então olha para cá, aquele camarada era rico, mas no inferno mostrou que ele era pobre. O rico, o pobre, na terra ele era pobre, mas quando chegou na eternidade, mostrou que ele era rico. Olha para cá, enquanto aquele rico estava vivo, quem é que dava esmola para aquele pobre? O rico. E quem é que recebia a esmola? O pobre. Mas quando chegou na eternidade, olha o que o rico disse: pai Abraão, peça a Lázaro que molhe na água a ponta do dedo e me refresca a língua. Ele está pedindo a quem? Ele está falando com Abraão, mas ele está pedindo ao pobre, que agora na eternidade é rico. Entendeu como os valores podem se inverter? Oh glória! Quem sabe, eu vou falar para ver se tu dá glória. Quem sabe você não vai ter a vida que você pediu a Deus para ter nessa terra, mas eu te garanto que se tu morrer em Cristo, você vai ter uma vida que você jamais imaginou na glória.